falo atualmente. Bom dia a todos e a todas. Bem-vindos ao debate entre as chapas do Diretório Acadêmico de Engenharia do Paraná. Me permitem, em alguns instantes, sair da formalidade, então quero avisar que aqueles que assobiaram, que minha esposa está aí, ela é brava. Eu estava presente agora numa cerimônia que é o Jubileu de Ouro da turma de 1965 do curso de Engenharia Civil. Então, para vocês terem uma ideia do tempo do nosso curso, da importância do nosso curso e da importância desse momento também, em que vocês discutem ou ficam conhecendo as propostas de duas chapas para o Diretório Acadêmico e que é uma entidade importante dentro de algo maior que é o curso de Engenharia Civil. Eu vou passar rapidamente pelo esquema do debate, para a gente começar o mais rápido possível. O debate ele foi dividido em blocos. Então, o primeiro bloco é esse bloco inicial, onde a gente faz algumas apresentações em relação a como vai ser o debate. No bloco 2, apresentação de cada chapa concorrente pelos integrantes da mesma. No bloco 3, a comissão irá escolher 8 temas, de 8 temas, 4 que vão ser perguntados às chapas. Quarto bloco, debate interno entre as chapas vão fazer perguntas entre si. Depois, no início de cada bloco, a gente coloca as regras com mais detalhe. Quinto bloco, pergunta de vocês, dos alunos. Então, devem estar passando por aí alguns papéis para vocês colocarem nome e também colocarem para que chapa vocês querem fazer pergunta. No sexto bloco, direito de resposta. E no sétimo bloco, considerações finais das chapas. Eu acho que pode ser um debate onde a gente não seja assim tão formal. Significa, então, que a plateia é permitida a manifestação. Só que eu gostaria que essa manifestação sempre fosse feita de modo positivo. Ou seja, não gostaria de escutar vai, eu gostaria de escutar aplausos. Né? Então, vão ter pessoas que são adeptas de uma ou outra chapa, e a manifestação eu gostaria novamente enfatizando que fosse uma manifestação positiva, aplaudindo as ideias, e de modo geral respeitando o tempo que as chapas têm para se manifestar. Tá? Então, podemos iniciar? Bom, segundo o sorteio que nós fizemos ontem, em que as chapas estiveram presentes, nesse bloco de apresentação, que seria o segundo bloco, cada chapa terá 2 minutos, e a primeira chapa a se apresentar seria a chapa equilíbrio. Então, vocês têm 2 minutos para se apresentar. Bom dia a todos. Queria agradecer a todo mundo que veio aqui prestigiar o debate entre chapas para o DEC 2016. Nós somos membros da chapa Equilíbrio. Meu nome é Nicole, estou concorrendo à vice-presidência do diretório, e esse é o Gabriel, que está concorrendo a presidente. Bom, nós sabemos que como chapas de continuação, muitas vezes nós tendemos a pensar muito parecido com as chapas anteriores. Mas isso não é algo mal. Isso quer dizer que a gente sabe sim como lidar com os problemas que já acontecem cotidianamente no diretório. Nós escolhemos, então, pessoas para compor essa chapa que trouxessem, além de experiência, também ideias inovadoras, para que a gente tenha, sim, uma visão diferenciada do nosso curso. Como chapa de continuação, nós iremos, ano que vem, aprimorar os nossos projetos que já estão em andamento. Eles seriam, por exemplo, a avaliação dos professores, que cada semestre nós aprimoramos um pouco e iremos cobrar a efetividade dela dentro dos departamentos, a Semana Acadêmica de Engenharia Civil, para que ela esteja cada vez mais atualizada, e, principalmente, aprimorar a nossa divulgação, para que os nossos eventos cotidianos sejam vistos pelos alunos, que muitas vezes não conseguem saber o que o diretório realmente faz. Mas também propomos projetos novos, como, por exemplo, o Civil Jovem, novas visitas técnicas, viagens a feiras e congressos, e também promover uma integração maior com os novos alunos que ingressarão em 2016 com eventos esportivos durante a Semana do Calor. Eu também gostaria de salientar quanto estamos felizes como chapa de ter um auditório tão cheio assim, com a participação massiva dos alunos de Engenharia Civil. Gostaríamos que essa participação continue ano que vem, com vocês participando com a gente nas nossas redes sociais, no nosso site,
as nossas reuniões abertas, mas principalmente nos corredores. Nós gostaríamos que vocês, alunos de engenharia civil, viessem conversar com a gente e ajudassem a construir um curso melhor. Encare o DAEP como potencializador de ideias, como, por exemplo, Fomos para o Alcance. Boa tarde, pessoal. Meio alto aqui. Obrigado pela presença de vocês, obrigado à Chapa Equilíbrio por comparecer também, e também à Comissão Eleitoral. Então, o que a gente quer falar é uma conversa um pouco mais informal com vocês. Então, a gente sabe que nem todo mundo, né, ninguém está 100% satisfeito com o curso que a gente tem hoje. Todo mundo tem ressalva em relação a alguma coisa. Então, a gente tem problemas de infraestrutura, problema com professores, a gente está com uma nota baixa no ENAD, falta turmas em diversos momentos, e ano após ano de gestão do DAEP, nada muda. Pouca coisa é feita e o nosso diretório não dá voz aos alunos e se exime de responsabilidade nessas questões. Por isso que a gente se apresenta como chapa. A gente é uma alternativa. A gente escolheu o nome Impulsão para se opor à estagnação das chapas atuais nos últimos 10 anos de gestão de situação. Escolhemos o nome Impulsão para ser uma gestão ativa e se opor a essas gestões reativas que só se mexem quando acontece alguma coisa dentro do curso, que só faz alguma coisa quando a gente tem que impulsionar eles. Então é preciso mudar, é preciso trazer caras novas para o DAEP. Então a gente propõe um diretório participativo e transparente, que realmente represente os estudantes. Então, através de uma proposta de trabalho diferenciada, que realmente vai trazer mais alunos e todo o curso para dentro do diretório, é que a gente quer mudar essa situação da engenharia civil. Como chapa, o que é mudar essa situação da engenharia civil? A gente percebe que a gama de alunos é bem vasta. A gente tem alunos de diversos grupos diferentes. E nós queremos representar, de fato, todos eles, unir todos eles, integrar de uma forma mais ativa, dar voz a todo mundo, de diferentes grupos, independentemente de ser mais amigo de alguém ou de outro. Nós somos uma chapa para realmente juntar todo o grupo de civil, entre os 1000 alunos que temos daqui. Terceiro bloco, a comissão irá escolher 8 temas, e isso foi escolhido numa reunião em conjunto com as chapas, e durante o evento serão sorteados 4 desses temas para que as chapas discorram sobre o assunto, alternando a ordem de quem fala primeiro à medida que os tópicos sejam sorteados. Foi feito um sorteio ontem também, que estabeleceu como é que seria essa alternância, né? Quem começaria primeiro e depois a alternância. Então, o primeiro tema começa com a chapa Equilíbrio, segundo tema, chapa Impulsão, terceiro tema, chapa Equilíbrio e quarto tema, chapa Impulsão. Então, vamos sortear aqui o primeiro tema. Posso eu mesmo sortear? Alguém quer me sortear? Então, o primeiro tema, chapa Equilíbrio, melhoria do desempenho acadêmico. Esse é o tema, melhoria do desempenho acadêmico. 2 minutos, depois a palavra passa na sequência para a chapa Impulsão, mais 2 minutos. Bom, nós sabemos que hoje o nosso curso tem uma realidade diferente da que deveria. Nós temos ingressando todo ano 170 alunos, o que nos daria aproximadamente 870 alunos do curso em geral. Mas sabemos que temos aí um problema de represamento de alunos. Isso significa que temos cerca de 1000 alunos, quer dizer, temos cerca de 200 alunos que estão atrasados no curso e causam problemas para eles. Nós, como da Chapa Impulsão, temos como ferramentas de melhorar isso, por exemplo, a avaliação dos professores. Com ela, podemos ter um parâmetro de se o índice de reprovação dos alunos é algo que é culpa dos alunos, é culpa do professor, se a gente pode levar isso também para questões de infraestrutura. Se nós temos muitas reprovações, por exemplo, em laboratório, a gente pode descobrir se isso é uma questão que necessita reformas, que necessita turmas menores para os alunos. Podemos ver também se há necessidade de equipamentos ou coisas diferentes. Olhando um pouco da perspectiva do professor, nós pretendemos criar eventos, incentivar professores a participar de eventos de capacitação, assim como existe na Universidade Positivo. Por exemplo, colocar professores
para se adequar a curso de oratória, didática para planejamento das aulas, montagem de uma apresentação de slides mais dinâmica. Pois sabemos que nas aulas de hoje em dia, muitas vezes os professores só passam os slides, a gente está de manhã ali, está todo mundo com sono, ninguém consegue prestar atenção. Então vamos tentar montar um curso didático para esses professores, para que a gente consiga fazer uma aula mais dinâmica. Essa é a nossa proposta e é isso que a gente vai incentivar os professores dos nossos departamentos. Gostaria também de salientar que durante esse ano a gente já conseguiu algumas dessas conquistas para melhorar o desempenho acadêmico dos alunos. Por exemplo, conquistamos a abertura de uma turma fora do semestre, uma turma especial de estruturas metálicas. Isso ajudou muitos formandos a não perderem a sua data de formatura. É isso que nós pretendemos fazer no ano que vem, ajudar os alunos a concluírem o curso de maneira ótima. Quanto à melhoria do desempenho acadêmico, nós contamos com um índice de 25% de reprovação, independentemente das matérias. Independentemente se elas contam com laboratórios, com professores melhores, com professores piores, com uma avaliação dos professores que caracteriza eles dessa forma, nós temos 25% de reprovação. Essa é a nossa realidade. Mais do que simplesmente formar alunos, nós queremos construir um curso melhor. Não partimos do pressuposto de que a formatura é um gabarito para dizer que a nossa universidade é boa, mas sim os índices de reprovação das matérias. Nós queremos alunos que entrem na faculdade e não sofram essa represa que existe de ficar estagnado em vários semestres, mas que conclua e que o curso consiga com ele levá-lo a passar nas matérias. Além disso, nós contamos com 30% de desistência do curso. E por que acontece isso? Seria a motivação dos alunos? Seria só a infraestrutura? É só dos professores? A culpa é mesmo só dos alunos? O tema de melhoria de desempenho, como já falaram aqui, a gente tem dificuldades hoje na engenharia civil. Tem retenção, tem desistência de matéria, e esses são problemas estruturais. Tá? Não dá para a gente chegar aqui no debate em 2 minutos e oferecer soluções milagrosas para vocês, tentando enganar os alunos, falando que é fazendo uma ação ou outra que isso vai mudar. Então, é importante realmente a gente discutir o curso com os alunos, todo mundo, fazer essas reuniões de melhoria, que inclusive são uma iniciativa estudantil, não é iniciativa do diretório, tá? É iniciativa dos estudantes, e a gente precisa discutir essas coisas aqui dentro da engenharia. Através da avaliação dos professores, se a gente fizer uma cobrança efetiva disso, realmente tentar inserir ela dentro dos departamentos, a gente tem um instrumento para tentar melhorar um pouco a questão da didática, que na nossa visão é o que segura muita gente dentro do curso. Dando sequência, o quarto bloco é um debate interno entre as chapas. Será regido pelo... Ah, não, tem mais 3 temas, desculpe. Só para ver se vocês estavam prestando atenção. Então, esse é o tema número... Quem começa respondendo? Questão de infraestrutura, tá, gente? Todo mundo sabe que a gente tem problemas nas salas de aula, a gente não tem projetor em sala de aula, às vezes não tem o quadro de projeção, tem problemas nas cadeiras, as cortinas, tem muita coisa para mudar. Mas, na nossa visão, o que o diretório tem que cobrar de verdade em questão de infraestrutura são laboratórios. A gente está numa certa briga de anos aí com o LACTEC, que agora ele está pagando um certo aluguel para o curso de engenharia civil, mas isso não é o suficiente. A gente não está tendo contrapartida o suficiente dessa instituição. Muitos alunos de iniciação científica têm que, por exemplo, romper com o corpo de prova. Não rompem no LACTEC, porque eles estão colocando preços acima de mercado. Então tem que sair daqui e ir lá até o TFPR para fazer rompimento de corpo de prova. Isso é inadmissível e o diretório não faz nada para que esse quadro mude. Então a nossa proposta em relação à infraestrutura é bater em cima dessas questões e realmente conversar com os estudantes, ver quais são os problemas que a gente tem e levar isso a cabo, levar para frente. Não que morra em uma reunião de melhoria do curso, como aconteceu há 2 anos atrás. A gente se formou uma comissão para discutir infraestrutura de curso, para discutir as questões dos laboratórios, e de lá nada saiu. Agora a gente está com, de novo, mais reuniões, e a gente não sabe como é que vai estar isso aqui daqui a 2 anos. Não adianta só discutir. O diretório precisa tomar ação
e levar os alunos para exigir os seus direitos. Mais do que tomar ação e exigir, é ser informado e informar aos alunos. Eu acho que não é todo mundo que sabia que o rompimento de corpo de provas não é feito no LabTech porque cobram preços acima de mercado. É papel do diretório fazer essa informação, é papel do diretório fazer essa ponte. E nós estamos aqui para isso, para garantir que todos os alunos se mantenham informados em todos os âmbitos de infraestrutura. Bom, eu discordo um pouco do que a chapa de discussão vem alegando, porque, até como eu me lembro, no ano de 2014 trouxemos sim, com a força do diretório, a visita do reitor. Logo após uma assembleia de curso, onde, depois que fizemos a assembleia, fizemos um tour pelos nossos blocos de dados, pelos nossos laboratórios, junto ao reitor. E no final desse tour, colocamos o reitor na PF1 e elencamos um caso de compromisso, reivindicações de alunos de engenharia civil, onde conseguimos, na verdade, conquistas imediatas, por exemplo. Uma segunda funcionária para coordenação, internet, UFPR sem fio dos blocos didáticos, que não havia na época, e também participamos da comissão de estrutura das salas de aula junto com a professora Maria Cristina, e conseguimos a troca de todas as cadeiras dos blocos de engenharias. Então, eu não acho que isso aqui não é uma conquista. Conquista na universidade demora para acontecer, mas estamos trabalhando sempre para que elas aconteçam. Como chapa de continuação, nós iremos continuar o projeto que a ACOM hoje, a Empresa Júnior de Engenharia Civil, a Alcance, a promover o projeto da estufa. Já está em andamento e acontecerá, provavelmente no ano que vem, o início de sua construção. Ele será ali entre a cantina e o corredor do gabinete dos professores, para que os alunos tenham um novo espaço de convivência e de estudos. Sobre as questões do laboratório, nós fizemos várias reuniões abertas durante esse semestre, nas quais nós retiramos as verdadeiras demandas dos laboratórios. Isso, então, nos faz já poder criar um projeto para a gente levar à reitoria e conseguir sim aquela verba do LabTech, para que a gente possa realmente uma obra efetiva. Nós também vimos que essas reformas que são necessitadas em sala de aula são muito simples e a gente pode agora cobrar a PCU. Nós, como chapa de continuação, nos comprometemos a estar na Superintendência de Infraestrutura, a nova Prefeitura Universitária, para que essas reformas aconteçam ainda no começo do ano que vem. E do terceiro tema, quem começa discorrendo é a equipe Equilíbrio. Chapa Equilíbrio. ENAD. O ENAD é o Exame Nacional de Desempenho do Estudante. São um conjunto de conceitos que vão dar uma nota para o nosso curso. Esses conceitos seriam uma prova feita pelos formandos, a nota do Enem dos calouros que ingressaram no mesmo ano que os formandos estão se formando, também uma avaliação do MEC, que será feita em questão de infraestrutura, e depois ainda o currículo dos professores. Bom, a última nota que nós recebemos foi referente à avaliação feita em 2011, e foi uma nota muito baixa. Desde então, nós estamos vendo quais são as melhorias que a gente pode fazer isso, para melhorar isso. A primeira medida tomada foi o núcleo docente estruturante. Apenas a criação dele já nos dá certos pontos no ENAD. O núcleo docente estruturante está agora conversando nos departamentos, pedindo para que os professores atualizem seus currículos, o que aumentará a nossa nota, e também pedindo para que eles coloquem nos currículos também as suas publicações de artigos. Isso são medidas que hoje nós já sabemos que acontecem, que existem na universidade e só não são expostas. Por isso que a nossa nota é baixa. Um comparativo disso também que corrobora é o ranking de universidades da Folha. Lá nós estamos entre uma das melhores. Isso mostra a incoerência que há com a nossa nota do ENAD e a nossa verdadeira realidade aqui. Nós também temos como meta continuar incentivando a atualização da ficha 2 dos departamentos, porque a ficha 2 está presente na meta de todas as disciplinas. É um conjunto de livros indicado pelo professor que deve ter um determinado número de exemplares para determinado número de alunos da biblioteca. Essa ficha deve ser sim atualizada, pois ultimamente nas nossas disciplinas temos muitos títulos e poucos exemplares. Isso baixa muito a nossa nota na idade. Agora, também gostaríamos de incentivar a abertura de concurso priorizando sempre a contratação de professores doutores, porque isso também ajuda a nossa nota na idade a sempre aumentar a porcentagem de professores doutores em cada departamento.
Em relação ao ENAD, para bater diretamente nessa tecla, a nossa chapa, a Chapa Impulsão, já publicou no site a proposta de atualização de livros para a biblioteca. Consistiria em uma conversa com todos os professores, em definir qual a bibliografia que cada um usa, quais são os exemplares que possuímos na biblioteca, quais não possuímos, e deixar de forma fácil esse projeto para que realmente possa ser levado a instâncias maiores e ser concretizado dentro da universidade. Buscar livros para todos os alunos. Reflexo disso também, por que é que os alunos não se interessam em realizar o ENAD? Não existe uma construção coletiva do curso, não existe o ideal de que eu estou aqui fazendo engenharia civil, eu vou sair e simplesmente me tornei engenheiro. Não, eu fiz parte de uma universidade pública, eu sou parte de uma universidade pública e de uma sociedade que precisa dessa universidade para formar futuros engenheiros. Não é uma consciência egoísta que a gente precisa dentro do curso, é uma construção maior do que isso. É entender que todo mundo tem direito à universidade pública e que eu não posso simplesmente me eximir da responsabilidade de não ir fazer o ENAD ou boicotar o ENAD por isso. Só pontuando alguns pontos aqui, vocês citaram o núcleo docente estruturante. O NDE ele é uma obrigação das universidades, uma exigência do MEC, então de forma alguma isso tem a ver com o diretório. Isso aconteceria de qualquer forma aqui dentro do curso, e o que o diretório tem que fazer é cobrar que o NDE realmente trabalhe, apesar de nós termos fase embrionária aqui. Outra coisa é que a gente tem que discutir o que o diretório pode fazer para mudar a situação do ENAD. Eu acho que não cabe só aumentar a nota do ENAD, porque o ENAD é sim reflexo do curso que a gente tem. Tenho certeza que todo mundo aqui tem alguma coisa para falar sobre a situação do curso e a gente precisa melhorar. Não adianta olhar lá o que a Folha publicou e achar que o curso está bom. A gente está aqui dentro, a gente conhece a realidade e o diretório tem que agir para mudar isso. E a gente vai mudar isso mobilizando os estudantes, levantando demandas e realmente agindo. Quarto tema, quem responde, quem começa discorrendo é a Chapa Impulsão. E o tema é representação estudantil. O tema representação estudantil, eu acho que é onde o nosso diretório mais peca atualmente. Pessoalmente, eu acho que muitas outras pessoas também percebem que isso é uma falha que acontece aqui dentro. O diretório não representa todo mundo. No último bate-chapa que a gente teve aqui dentro, o diretório ganhou com 50% ali dos votos. Então metade do curso não estava satisfeito. Outra coisa que acontece, o diretório não promove discussões sobre as chamadas minorias. A gente não discute LGBT dentro do curso, a gente não discute negros dentro do curso, a gente não discute nada aqui. A gente só entende o senso comum e só representa aqueles que queremos representar e um pequeno grupo. Além de tomar esse tipo de conduta e não fizer nada para mudar, o diretório atualmente não participa do movimento estudantil. O diretório não constrói as coisas e, principalmente nas assembleias estudantis, tem uma tendência a não repassar informação para os estudantes. Então, nós acreditamos que uma representação verdadeira passa primeiro por informação. É preciso que o diretório faça formação política dos estudantes, faça repasse do que está acontecendo aqui dentro da universidade, para que vocês, como estudantes, tenham condições de se representar e não fiquem reféns do diretório, que tenham condições de cobrar o diretório de realmente fazer as ações, porque hoje em dia o diretório não é cobrado porque os alunos não têm condições. O diretório tem uma política de cooptação dos estudantes. Nesse processo de ponderamento, a Chapa Impulsão já se adiantou e organizamos 3 espaços de formação, um sobre mulheres na engenharia, outro sobre negros na engenharia e um, de forma mais ampla, sobre o que esperar do diretório. Esse tipo de ação, ela não deve ser pontual, ela não é simplesmente campanha eleitoreira. A gente pretende continuar esse tipo de espaço sempre. Acho que foi muito válido para mim, como pessoa e falando pela Chapa, que a gente debateu isso antes, a gente teve conflitos internos, a gente teve que construir realmente uma consciência de por que é que não temos tantos negros aqui, por que as mulheres ainda sofrem machismo de diversas formas. A gente teve que construir tudo isso junto. E é isso que a gente quer passar para o curso. A gente quer uma extensão da Chapa para o curso. Com isso fechamos o terceiro bloco, mas só para vocês. Nós, da Chapa Equilíbrio, como
representação discente. Nós concordamos que a representação estudantil deve acontecer principalmente dentro das instâncias do nosso curso, é onde nós conquistamos a maior parte das nossas atividades acadêmicas. As nossas conquistas ocorrem nas reuniões departamentais, nas reuniões de colegiado e nas reuniões setoriais, nas quais nós somos elogiados desde 2013 pelo nosso 100% de presença nessas reuniões. Lá nós conhecemos todos os professores, sabemos como argumentar e sabemos como defender os interesses dos alunos, não só no âmbito coletivo, como, por exemplo, a turma de metais que já foi citado, mas também quando alguns alunos entram com recurso. Por exemplo, quando eles têm uma nota lançada errada no site, quando há algum conflito de exames que eles devem fazer. A gente acredita que as nossas principais atuações devem ser das instâncias dentro da universidade, para depois a gente chegar em movimentos estudantis fora. Além disso, o que é a participação no movimento estudantil? É só ficar mobilizado em época de greve? Eu acho que não. Porque assim, eu acho que o movimento estudantil é construído no dia a dia. Por exemplo, quando a gente estava atuando junto ao DCE em 2013 e conseguimos mudar a Bolsa Auxílio para o Auxílio Permanência, onde estudantes que precisam desse tipo de auxílio conseguissem 2 bolsas pelo menos, não só o que era antes, o que era uma bolsa, e depois pudesse atingir até uma renda de R$ 1.200. Isso é a participação no movimento estudantil, é a construção no dia a dia, no cotidiano, e não só em momentos de greve, como a chapa de oposição, pelo menos passa para mim que pensa. Agora fechamos. Só para vocês terem ciência dos outros temas, o 5º tema seria a extensão universitária. O 6º tema seria calendário de 18 semanas. O 7º tema seria novo curso. E o 8º tema seria a avaliação dos professores. Depois, se as chapas quiserem, os papéis estão aqui para vocês verificarem que os 8 temas consensados estarão aí. Podemos começar o 4º bloco? Bom, 4º bloco, debate interno entre as chapas. Este será regido pelo sistema de pergunta, resposta, réplica e tréplica. As perguntas serão de tema livre e não poderão ser feitas a uma pessoa específica, mas sim para a chapa. Se isso não for cumprido, a comissão invalidará a pergunta e a chapa perderá essa rodada. O bloco 4 terá a seguinte estrutura. Atenção, inclusive para mim, atenção, né? Será efetuado um sorteio para definir qual chapa fará a primeira pergunta. A chapa sorteada terá 30 segundos para formular sua pergunta. A outra chapa terá 2 minutos para sua resposta. A chapa que formulou a pergunta terá 1 minuto para sua réplica. A chapa que respondeu terá 1 minuto para sua tréplica. Repete-se os itens A, B, C e D até que seja realizado um total de 3 perguntas de cada chapa. Então, esse bloco vão ter ao todo 6 perguntas, né? 3 de cada chapa. Então, um sorteio feito ontem com a presença de todos. Começa inicialmente equilíbrio, perguntando, e depois a alternância, né? Equilíbrio, impulsão, equilíbrio, impulsão, equilíbrio, impulsão. Então pode começar. Notamos que na campanha de vocês realizaram alguns espaços para os estudantes participarem. Nesses espaços, alguns nós estávamos presentes e notamos que não tinha uma participação muito grande dos estudantes. Nós gostaríamos de saber qual a estratégia de vocês para abranger a maior parte dos estudantes do curso e qual o objetivo que vai ter, qual vai ser a prioridade dos seus espaços no decorrer do ano que vem, se vocês forem eleitos. Quanto à participação dos espaços, é efetivo que nós não temos uma aderência de público suficiente, mas eu não vejo outra alternativa que não continuar fazendo e que não continuar chamando os alunos para construir com a gente que seja uma forma mais efetiva que realmente chamar.
Além disso, a nossa prioridade não é simplesmente realização de espaços somente no âmbito social. Nós já realizamos um espaço sobre o que esperar da EP e nós queremos espaços constantes de melhoria de curso, espaços constantes de repasse de informação sobre o que acontece em instâncias superiores de representatividade aos quais vocês sempre são elogiados, porque de certo modo nós não temos as informações desses elogios. E, além disso, a gente não entende que a faculdade é isolada da sociedade. Nós estamos inseridos na sociedade. Então é por isso que, de forma nenhuma, independentemente de se eu tenha uma pessoa na plateia para assistir ou para construir com a gente não vai deixar de falar sobre isso. A gente não vai deixar de falar sobre mulheres. A gente não vai deixar de falar sobre negros na universidade. Sobre a adesão das pessoas do espaço, né? O primeiro espaço teve uma quantidade considerável de pessoas, não muito diferente do que acontece nas assembleias de direito civil, aí em torno de 40, 60 pessoas. Todo mundo que estava lá, eu tenho a impressão que gostou bastante, foi um espaço muito bem embasado, e é importante a gente continuar espaço sobre esses, falando sobre negros, falando sobre mulheres, falando sobre LGBTs, mas também falando sobre engenharia. Nós, como engenheiros, temos que nos formar socialmente e entender qual o papel da engenharia civil na sociedade. E para isso é importante a gente discutir tecnologia aqui dentro também. Discutir de uma forma diferente, de um jeito que nunca foi feito antes aqui, que é entender por que a gente estuda as coisas da forma como eles estudam, por que o nosso currículo é dessa forma. Então a gente pretende continuar com isso sim ano que vem, tornar cada vez mais forte. Pelo Felipe, eu discordo. A nossa última assembleia teve 90 pessoas, acho que foi o dobro do que teve no espaço de vocês. Mas, assim, eu acho que fica bem claro para vocês que querem escolher o voto na quinta-feira, qual o perfil das duas chapas. Se vocês querem uma chapa que representa vocês, se vocês acham que representa vocês, não precisam ficar fazendo sempre espaços para ficar debatendo sobre assuntos diversos, podem votar na gente. Caso vocês queiram sempre votar sempre estar opinando e uma chapa que sempre quer consultar os alunos para qualquer atitude que deve ser tomada, então vocês devem votar na impulsão. Eu acho que esses dois perfis estão bem claros aqui e vocês devem escolher seus votos baseados neles. Efetivamente, se vocês quiserem uma chapa que represente e que consulte vocês constantemente, eu peço o voto de vocês mesmo. Porque eu não seja consultada para ser representada. Eu não me vejo em nenhum outro espaço a não ser dessa forma. Eu preciso ser consultada sempre, eu preciso saber se estão atendendo às minhas reivindicações e se estão buscando o que eu estou falando, se estão me ouvindo de fato. Não simplesmente eleger alguém e achar que essa pessoa pode fazer tudo. Pode ir lá, pode me representar, independentemente se a gente contradiz em alguma opinião, eu elegi ela vai dizer sempre a opinião dela. Nós vamos construir juntos e se houver divergência de ideias, nós vamos debater até chegar a um consenso. Nunca passar por cima da opinião de ninguém. Vai ouvir a Essa é para a plateia, não é para as chapas. A gente tinha combinado no início manifestação positiva, é isso? Agora a segunda pergunta, quem faz é a chapa impulsão para a chapa equilíbrio. Após solicitação feita pela chapa impulsão para abertura do processo eleitoral, houve um aumento significativo no número de publicações na página do Facebook da EP. Durante o ano, a média de postagens era de 0,21. Em outubro, após a abertura do processo eleitoral, essa média subiu para 0,58. Vocês realizaram diversas ações de cunho eleitoreiro. Exemplo claro disso é o site do DAEP, cobrado há anos, proposta de 2013 e que surgiu de última hora em época de eleição. A própria página inicial do DAEP não fala do DAEP, nem apresenta um histórico sobre ele, mas sim da chapa promo, faz uma promoção. Qual a razão do aumento do número das atividades do processo eleitoral? Medo de oposição ou falta de organização? Vocês tinham 30 segundos para a pergunta, vocês fizeram em 45. Então, eu acho que como justiça, se vocês concordarem, vou dar 15 segundos a mais para a resposta. Ok? Concordam?
claro de que vocês não sabem o tempo que demora cada um dos processos dentro da universidade. Nós, como gestões, há mais de 1 ano dentro da EP, sabemos que cada um dos nossos projetos demora sim, e às vezes nós temos alguns entraves. No segundo semestre, nós abraçamos muitos projetos, como a semana acadêmica, que foi o primeiro deles, depois as reuniões abertas e ainda assim a avaliação dos professores. Nós atrasamos um pouco a nossa abertura do edital, mas ele já tinha uma data marcada quando vocês vieram conversar conosco. Mas também nós gostaríamos de questionar, vocês estavam esperando que a gente abrisse o edital para conseguirem se preparar? Isso era realmente necessário? Vocês já não estavam vendo isso desde abril, como mostrou a prestação de contas de vocês? Eu acho que a abertura do edital não se trata só da gente. Esse processo deveria ser realmente democrático e a partir do momento que o edital é aberto, qualquer aluno de civil que queira montar uma chapa, possa montar essa chapa. E a gente possa ter um bate-chapa aqui um dia com 3, 4 chapas. Se toda vez que a oposição tiver que se preparar meses antes e ir lá cobrar a abertura do edital, como aconteceu em todas as vezes, isso aqui não está sendo realmente democrático. E a data que vocês previram para a abertura do edital está completamente fora do estatuto. Então, não sei, vocês falam tanto dos processos e do que demora, mas o estatuto está lá, e diz que era para estar aberto em outubro. Então, realmente, o que a gente busca e o que a gente coloca como proposta, como diretório, é de incluir as datas das eleições da EP no calendário acadêmico, para que isso faça parte da vida dos estudantes e que qualquer um que queira se candidatar, para um dia a gente ter 5 chapas aqui, possa se programar desde o início do ano e não tem que correr em cima de tudo com a abertura feita às pressas. Mas que tenham 10 chapas. Mas, eu acho, sinceramente, que as chapas que sempre são de oposição sempre vão estar preparadas antes da abertura do edital. A abertura do edital é simplesmente uma convivência. Nós atrasamos um pouco a abertura do edital por causa da nossa avaliação dos professores, que tinha sido marcada em colegiado desde o começo do semestre, e por isso marcamos uma data do edital. Quando a chapa de impulsão veio nos procurar para a abertura, nós nos mostramos favoráveis a colocar na data que eles queriam. Nós não nos mostramos antidemocráticos aqui. Nós estamos assim mostrando que estamos sempre abertos aos alunos que venham aqui nos questionar, trazer sugestões e até mesmo cobrar algumas coisas que nós possivelmente nos atrasarmos. Terceira pergunta. Quem faz agora a pergunta é a chapa Equilíbrio. Propostas que vocês publicaram no Facebook, vocês disseram que gostariam de fazer uma rotatividade de cargos, diferente daqueles que estão escritos no papel, como vocês mesmos disseram. Nós gostaríamos de saber qual é a efetividade disso. Vocês têm algum exemplo de que isso já tenha dado certo em alguma outra universidade? O que a gente propõe é uma rotatividade de comissões e não uma rotatividade de cargos. A estrutura organizacional que a gente adota são 3 comissões, uma comissão administrativa, uma comissão de comunicação e uma comissão financeira. E o que a gente acredita é que, se houver rotatividade entre essas comissões, então se no momento eu estou numa comissão administrativa e daqui a 3 meses eu estiver na comissão financeira, a gente não cria dependências dentro do diretório como acontece hoje. Porque hoje tudo se depende do presidente para falar, tudo se depende do vice-presidente e a gente não consegue agilizar as coisas. Então, é isso na verdade. Não são rotatividade de cargos e rotatividade de comissões. Então, isso é uma coisa. Está muito ruim. Pega o microfone bom. Nós pensamos em fazer uma rotatividade de comissões para garantir que todos os membros saibam de tudo que acontece dentro do diretório e tenha embasamento suficiente para que, se qualquer aluno perguntar para qualquer membro do diretório, independentemente do cargo dele na escala hierárquica, ele consiga responder de forma ampla e de forma verdadeira o que está acontecendo lá dentro. Nós não vamos precisar, espera, o Felipe está chegando, ele é o presidente, a gente tem que esperar ele para te dar essa resposta. Todo mundo vai ter acesso à informação o tempo todo. E essa foi uma dificuldade que a gente já encontrou como chapa. Muitas vezes a gente chegava no diretório e perguntava para um ou outro membro, e o que nos passava era o seguinte: espera que a gente tem que esperar o nosso presidente chegar. Várias vezes. A gente teve que ficar esperando, isso cria uma barreira que não é saudável. Isso cria uma barreira dos alunos com o diretório que só dificulta mais o acesso deles às informações do diretório e dificulta também, se a gente quer encher auditórios para assembleias e para espaços, a gente precisa ter um acesso fácil
para seus alunos. Isso dificulta tudo, isso é um reflexo. Se os nossos espaços tiverem poucas pessoas, se as assembleias de vocês têm poucas pessoas, é um reflexo dessa falta de ligação que existe entre os alunos e o diretório. A Chape Equilíbrio sabe que o presidente, sim, é, por exemplo, uma figura muito importante na nossa gestão. Ele será a pessoa que representará externamente o diretório, não necessariamente só para os alunos. Eu não sei dizer qual foi o exemplo que você chegou a perguntar a um dos nossos membros que a gente não soube responder, porque todos nós atuamos em diversos projetos. Isso quer dizer que eu, como vice-presidente na próxima gestão, terei as minhas funções intrínsecas ao meu cargo, que seria substituir o presidente, delegar funções, cobrar algumas pessoas. Mas, no entanto, eu também posso participar da organização, por exemplo, da viagem de Foz, como tesoureira da viagem. Isso quer dizer que nós já teremos uma rotatividade de cargos sem ter o problema da gente ter que ficar trocando de ofício o tempo todo ou ter que ficar reaprendendo muitas coisas. Acho que nós não precisamos reaprender nada. Se a gente está aqui disputando um diretório, todo mundo tem noção básica do que é financeiro, o que é comunicação, o que é administração. Todo mundo sabe muito bem o que tem que fazer. E se não é feito, temos um problema aí. Nós sim encontramos várias vezes, eu posso te pontuar isso. Não vou chegar nos méritos disso agora, porque eu acho que não é acessível para o debate. Só para dar o exemplo que eu esqueci de falar na primeira resposta, a gente tem entidades dentro da engenharia civil mesmo que funcionam com comissões rotativas. Tá? O PET é um exemplo, funciona com 5 comissões rotativas. Eu participei do PET por 2 anos, funciona dessa forma e é um modelo de gestão que a gente vai levar para o diretório porque acredita que é muito mais eficiente. Escuta lá no fundo. Baixo. Então, quarta questão, quarta pergunta, formulada pela comissão. Uma das prioridades de vocês de gestão é estreitar os laços com os docentes. Em diversos episódios nesse ano, era necessária a cobrança dos professores, mas o diretório foi omisso e não representou os interesses dos estudantes. A gente teve, por exemplo, um caso de corrupção envolvendo professores do Departamento de Transportes e o DAEP não exigiu explicações. Também houve entendimento entre turmas e professores, em construção civil 4 e equipamentos, mas faltou proatividade de vocês para fazer a mediação desses casos. Isso é medo de se posicionar ou o relacionamento com professores é mais importante que o interesse dos alunos? O relacionamento com os professores não é mais importante como o dos alunos. É justamente devido à nossa proximidade dos alunos que nós podemos sim conversar com todos os professores. Em casos específicos como esse, a gente gostaria de salientar que a gente não cobra pessoas individualmente. Nós cobramos os departamentos, porque nós somos uma entidade cobrando outra entidade. Sobre o caso específico do DTT, eu estava presente na reunião, inclusive mandei uma nota do DAEP explicando o que tinha acontecido na reunião e como tínhamos cobrado o departamento. Além disso, o professor Raton, naquela época, se esquivou, e eu falei isso naquela carta, sobre o fato do ITTI estar saindo do DTT e fazendo o novo número do CI para que eles passassem processos fora do nosso curso. Então, o que a gente pode fazer agora com o ITTI é barrar os projetos deles no setor, onde nós temos com os outros CEAs de tecnologia uma proximidade para conseguir barrar esses projetos. E não mais no DTT, porque ele fez a manobra dele e conseguiu tirar do DTT os projetos do ITTI. Em momentos como esse, é importante que o diretório realmente se aproxime dos alunos e não simplesmente vá para uma reunião e emita uma relatoria dizendo o que aconteceu lá. É preciso informar os alunos, conversar cara a cara mesmo e tirar qual era o posicionamento do curso em relação a isso. Porque eu lembro que na época houve muita dúvida. Era preciso que nós, como alunos, fôssemos lá cobrar. Se em vez de ter uma pessoa na reunião do DTT, a gente fazer pressão dos alunos lá na frente, a gente conseguiria ter barrado isso antes. Agora a gente tem que barrar as coisas no setor. Se a gente continuar com essa atuação de só tentar barrar de forma burocrática, de ir lá 1 ou 2 representantes, ao invés de levar os alunos realmente reivindicando os interesses,
Esses projetos vão continuar passando e casos como esse vão continuar acontecendo dentro da universidade. O fato dos alunos irem ou não na reunião departamental não vai fazer diferença nos votos, e é assim que a gente bala os projetos. Nós conseguimos sim falar com várias pessoas, principalmente pessoas mais velhas, como por exemplo o Sally, que me ajudou a argumentar nas discussões do ITTI. E estamos sempre abertos a alunos que vêm para a gente no corredor para falar sobre o seu ponto de vista, para a gente conversar nos departamentos e argumentar contra. Mais uma vez, a Chapa Impulsão mostra que não tem conhecimento de como funcionam as entidades do curso, de que não sabe que a nossa representação verdadeira é feita pelos discentes que estão presentes no DEP, que nós sim temos os votos na reunião e podemos transmitir a nossa voz aos alunos. Boa! Sem contar que, como eu falei antes, é muito mais fácil barrar um projeto no setor do que no DTT, visto que vários dos professores são colaboradores dos projetos do ITTI e sempre votam a favor de nossos números de estudantes, nosso número de votos estudantis nunca conseguiam sobrepor o deles. Agora vamos para a quinta pergunta. Quem faz a pergunta é a chapa Equilíbrio, quem responde é a chapa Impulsão. Bom, outra proposta feita pela Chapa Equilíbrio é sobre eleições para representantes discentes. Qual a Chapa Impulsão? Desculpa. A Chapa Impulsão propôs fazer eleições para representantes discentes. Nós gostaríamos de saber, mais uma vez, qual é a efetividade disso? Dentro do Diretório Acadêmico de Ciências Sociais isso já acontece, de Educação Física, se eu não me engano, também. E a efetividade deles é muita, né? Porque todos os alunos sendo mais representados pelo diretório. Ele não é um diretório parcial em relação aos alunos, ele é um diretório que agrega mais e que leva a informação de um maior número de alunos às representações discentes. É o mesmo tema de antes, na verdade. Vocês ficam batendo e falando que a gente não entende como funcionam as instâncias da universidade. Na verdade, a gente entende e o que a gente propõe é uma atuação diferente, porque a atuação que está se dando hoje é inefetiva. Vocês citaram a visita do reitor e tudo que se conseguiu nessa visita em 2 anos foi umas cadeiras novas para a sala. Desculpa, mas para mim, como estudante, isso não é suficiente. Então a gente tem que levar sim todo mundo lá e vai fazer diferença nos votos, fazer pressão sim, como fez diferença em diversos momentos dentro da história da universidade, de muita coisa que foi conquistada aqui dentro. Por exemplo, aquela passarela que leva aquele Botânico Politécnico foi conquistado com um estudante lá aos montes e não com um pouquinho de voto ali dentro do setor. E é por isso também que a gente propõe que a gente possa levar estudantes diferentes. E não que o diretório se aposse da representatividade, mas que os estudantes possam se representar. Então, quem quiser ir numa reunião departamental, pode falar com a gente vai estar aberto para isso. A gente vai tornar isso efetivo, a gente vai dar background, uma assistência dos estudantes que precisarem disso, para que os alunos se representem e o diretório não tome para si uma representação que deveria ser do curso. Que no ano de 2012 foram feitas eleições para os representantes de cada ano do curso. Num dos bate-chapas que teve, se eu não me engano, para representantes do 2º ano, ocorreram 5 votos. 5 votos para eleger uma pessoa. Qual é a representatividade dessa pessoa no ano dela? Isso não chega nem a 10% do que são os alunos daquele ano. Nós gostaríamos de lembrar, então, que nós, do Diretório Acadêmico, que seremos eleitos com um universo muito maior de votos, temos sim a representatividade efetiva. Nós estaremos dispostos a escutar todos os alunos que queiram levar alguma coisa para a reunião departamental. Nós teremos certeza de que saberemos defender isso do mesmo modo em todas as instâncias da universidade. Se nós fôssemos falar de representatividade por porcentagem de alunos, a gente vai ter que cancelar todas as assembleias, para começar. Porque elas nunca passam do quê? 30% dos alunos? E dali se tira um voto e esse voto e esse repasse é mostrado como posicionamento da engenharia civil. Representatividade não são números, representatividade é empoderação de alunos para que eles consigam defender os seus interesses. Não necessariamente votando, mas argumentando, mas falando, mas participando mais. Sexta e última pergunta, isso?
Chapa Impulsão, perguntando para a chapa Equilíbrio. Várias vezes esse ano o diretório se envolveu em situações lamentáveis de manipulação de informação. Na Assembleia Civil houve uma tentativa de votação de greve sem informar o básico, as pautas da greve. Além disso, vocês publicaram uma carta de repúdio às intervenções feministas do Politécnico, que teve repercussão negativa dentro e fora da universidade. Houve muito debate e crítica nos comentários nas redes sociais, mas os comentários na página do DAEP e a própria postagem no grupo de civil foram apagados. Essa política de censura e manipulação de informação vai continuar na gestão de vocês? Bom, eu gostaria de lembrá-los que na nossa Assembleia de Curso chamamos um representante do comando de greve, que era quem estava mais à frente, e eles trouxeram as pautas. Tendo em vista isso, quem estava presidindo a Assembleia era o José, que era o presidente na época, e assim ele abriu para discussão. Nenhum aluno teve nenhum argumento, simplesmente tivemos que passar para a parte de votação. Aí vocês vêm dizer que o diretório tem que tomar posição. Eu acho que o diretório na Assembleia tem que ser neutro. E eu acho que a argumentação tem que ser trazida pelos alunos. Alunos têm interessados. Vocês, por exemplo, estavam presentes e podiam ter trazido. Sobre a carta de repúdio. Muitos alunos sempre cobraram o diretório de manifestar-se, não ficar em cima do muro sobre determinadas situações. Nós nos manifestamos como gestão. Algumas pessoas talvez não aceitaram como a gente se posicionou, mas pelo menos nos posicionamos. Isso é uma coisa sempre cobrada pelos estudantes, e eu acho que a gente fez o certo em pelo menos fazer a carta. O diretório tem que ser neutro, sim, nas assembleias, mas que neutralidade é essa que não traz informação? Vocês, como diretório, querem ir lá nas reuniões departamentais e botar tudo vocês e não levar estudantes, mas na hora que chega na assembleia, vocês querem que a gente traga as pautas e que a gente que conduza a assembleia para vocês? Não, como diretório, vocês têm que trazer informação aos estudantes. As pautas da greve deveriam ter sido lidas, sim, foi uma falha de vocês e não cabe a vocês jogar o Jordano ou jogar os estudantes nisso. Além disso, eu reitero a pergunta, por que é que foi apagado os comentários das feministas na publicação da página de vocês, e por que é que foi apagada a própria publicação no grupo de engenharia civil? Eu fui procurar, não existe mais. A publicação foi apagada porque antigamente existia o perfil do diretório, e assim que tiveram esses movimentos, o perfil do diretório, da EP, o GAL e o CAEM se tornaram páginas, e simplesmente foram apagadas todas as postagens que tinham sido feitas. Pode pesquisar sobre qualquer outra postagem que tinha sido feita antes dessas publicações. Não fomos nós que apagamos. De novo, como o Feijó já disse, que nós levamos sim a pauta da Assembleia. Um representante do comando de greve estava lá e passou todas as pautas que seriam discutidas naquela reunião. Me perdi nas contas ou fechamos em 6? Tá. Vou dar um tempinho para as chapas darem uma descansada aqui, bem rapidinho. Eu não quero chamar a atenção do debate para a comissão eleitoral. Somos eu, o João e o Murilo. Essa fala eu deveria ter feito no início do debate, mas não quis interromper os blocos, porque eventualmente poderia caracterizar favorecimento ou não, poderia eventualmente dar algum mal entendimento da parte de vocês. E as chapas vão estar aí de prova, eles podem dizer que isso é verdade, mas eu acho que nesse momento é importante eu me manifestar. Isso eu falei na reunião que nós tivemos com as chapas ontem. Eu, por acaso, sou coordenador do curso. Não sei, para quem não me conhece, né? Professor Júlio, prazer. Mas no momento presente, eu estou como William Bonner. Prazer também. Significa o seguinte: vocês vão agora fazer perguntas para as chapas. Em nenhum momento eu gostaria que a minha presença fosse identificada como a presença do coordenador. Porque se isso acontecer, provavelmente isso induz a você uma certa censura em relação ao seu pensamento e raciocínio. Tá? Então, não está aqui o coordenador do curso. Está aqui o presidente da comissão eleitoral, que tem por função mediar esse debate. Então, eu não gostaria que nenhum aluno se sentisse, de alguma forma, cerceado em sua liberdade de expressão, somente pela minha presença aqui. Combinado? Sim? Então, vamos em frente. Quinto bloco.
bloco, pergunta dos alunos de Engenharia Civil. Vamos convencionar que vocês têm 30 segundos para a pergunta e 2 minutos para a resposta. Vai funcionar assim. Os alunos de Engenharia Civil, os presentes estudantes de Engenharia Civil, e somente eles terão direito de elaborar perguntas para as chapas. No começo do debate, haverá inscrição de interessados, então vocês já devem ter se inscrito. Os estudantes que farão as perguntas serão escolhidos em forma de sorteio. O estudante ficará em pé e fará a pergunta em voz alta, e em seguida a comissão validará a pergunta ou não, e autorizará a resposta da respectiva chapa. Serão feitas 2 perguntas para cada chapa. Então, sorteamos uma pergunta para a chapa equilíbrio, uma para a chapa impulsão, outra para a chapa equilíbrio e outra para a chapa impulsão. O aluno levanta e em voz alta formula a sua pergunta. De novo foi feito um sorteio. E a primeira pergunta é endereçada à chapa impulsão, a segunda para a chapa equilíbrio, impulsão e equilíbrio. São 4 perguntas no total, então 2 para cada chapa. Ok? Então a primeira pergunta seria para a chapa impulsão e vocês têm 2 minutos para responder. Alguém da chapa quer fazer sorteio? Alguém da plateia quer fazer o sorteio? Confiam em nós? Confiam aqui na comissão eleitoral. Lucas José Maganha e quer perguntar para a chapa impulsão. Precisa do microfone? Posso? Todo mundo escutando? Eu escutei da chapa impulsão, representatividade, melhoria do curso, infraestrutura, laboratórios, e eu queria saber se vocês sabem qual é o trâmite de conseguir um laboratório novo, de conseguir uma melhoria dentro da sala de aula, se vocês passam isso por departamento, se vocês passam por setorial, se vocês passam isso por qualquer outra instituição dentro da universidade. Quais são os caminhos? É esse que eu quero saber. A nossa proposta de atuação não é se limitar a só ir para essas instâncias universitárias para conseguir as coisas. A gente pretende fazer com que os alunos participem realmente e que a gente vá lá todos juntos, não que para que fique um pequeno grupo realizar. Em relação aos trâmites legais, tá falando que talvez a gente tenha menos experiência, mas a gente tem apoio de outros centros acadêmicos e de outras chapas na universidade, dentro do setor de tecnologia também, que conhecem todos esses trâmites. Então, caso seja necessário uma grande experiência sobre isso, tenho certeza que não vai ser problema, a gente tem apoio e isso não vai durar mais de 2 meses. Logo a gente vai pegar pegar o espírito da coisa e vai levar isso para frente. De maneira geral, não é essa forma que a gente pretende atuar. A gente pretende atuar realmente levando os estudantes e nós fazendo reivindicações sim, porque a gente acha que é a partir do movimento estudantil de reivindicação dos estudantes que a gente consegue um novo laboratório, que não é conversando com o reitor que vem aqui uma vez a cada 2 anos. Além disso, a gente não vai se limitar também aos apoios apenas dos alunos. Nós vamos contar com coordenação, nós vamos contar com os departamentos e qualquer dificuldade que a gente tiver, a gente pode sanar nossas dúvidas. Partindo do pressuposto de que a gente sempre precise de alguém que já tenha participado do diretório, a gente vai continuar mais quantos anos na mesmice? Quanto tempo a gente vai continuar com a mesma gestão, apenas continuidade? A gente não pode mudar então? Porque a gente não sabe fazer as coisas? Vocês começaram com tudo isso sabendo fazer tudo? Segunda pergunta agora, endereçada à chapa equilíbrio. Cláudia Slombo, chapa equilíbrio. Eu queria perguntar a chapa. Oi. Eu queria perguntar à chapa equilíbrio o que eles entendem por democracia e se eles acham que democracia é realmente eleição de uma chapa e por isso se tem somente pela essa maioria de
de pessoas que nós vamos ter representatividade. Por um exemplo, a gente tem o caso do ITTI, que vocês falaram, né, que teve reunião e tal. Por nenhum momento eu fui chamada, ou aumento dos alunos de engenharia civil, no total, foi chamada para uma esclarecimento sobre o assunto. Eu também queria saber... posso falar? Vocês falaram, teve o Salem. Quem é Salem? É uma pessoa? E eu digo isso porque na época vocês esclareceram por Facebook, é um assunto muito sério. E eu não fiquei sabendo das coisas. Não só eu, como também os alunos. Eu queria saber o que vocês entendem por democracia. Se vocês realmente acham que os alunos estão sendo representados. Bom, só respondendo a primeira uma das perguntas, o Salem foi o presidente da EP em 2011. Para aqueles que não saibam, ele se formou agora no meio do ano. Ele é um dos nossos conselheiros eternos, como está no Estatuto. Bom, estamos sempre abertos a críticas e se falhamos em consultar os alunos, nós podemos melhorar. Nós estamos dispostos a melhorar. Mas, eu gostaria de reiterar que a gente quer construir o curso com os alunos. Nós gostaríamos que vocês entrem em contato com a gente, que vocês entrem em contato. Olha, Feijó, o que está acontecendo lá no ITTI? A gente vai estar super feliz, super disposto a responder todos vocês sobre qualquer dúvida que vocês tiverem. Se vocês quiserem participar de uma reunião, converse com a gente. A Dai, por exemplo, não sei se posso citar o nome dela, mas vou citar rapidinho. Ela perguntou se a gente podia, se ela podia participar do colegiado amanhã. É claro que pode. A gente leva, a gente pode divulgar. Então, estamos sempre abertos às sugestões e agradeço a sugestão de você e espero que a gente possa completar no que vem. Eu gostaria de lembrar, então, respondendo a pergunta mais especificamente, do que nós entendemos por democracia. Assim como nós temos nossa representação a nível federal, as pessoas elegem uma pessoa para representá-las. Nós entendemos que nós formos eleitos, nós temos ideias muito parecidas com as das pessoas que nos elegeram. Assim, nós estamos representando os alunos. Se vocês têm alguma divergência, aí sim vocês com certeza devem conversar com a gente. Nós não precisamos e nós não achamos que há necessidade de fazer uma consulta aos alunos toda vez que houver uma pequena discussão. Até porque nós sabemos que não há tempo hábil para isso. Muitas reuniões departamentais são convocadas com uma semana de antecedência, às vezes muito menos. Há realmente uma falha na comunicação, mas nós pretendemos melhorar isso para o ano que vem. Próxima pergunta para a chapa Impulsão. Felipe Ludovico. Minha pergunta é para a chapa Impulsão. Eu queria saber o que vocês pensam a respeito de parceria com a iniciativa privada na captação de estágios e também até de recursos para o nosso curso e para os nossos laboratórios, para a nossa infraestrutura de modo geral. Nós já havíamos discutido isso como chapa mesmo. Eu fui atrás de um projeto para revitalização da cobertura de todas as salas da PF e PH e eu estava tentando de alguma forma entrar em contato com algumas pessoas da iniciativa privada, algumas construtoras que pudessem apoiar esse tipo de projeto. Além disso, eu consegui conversar com algumas pessoas da construtora JL, que é onde eu trabalho, e que deram uma abertura para talvez um estágio que, na verdade, o Ricardo Sliva, em uma das reuniões, comentou sobre que a gente não tem uma prática. E eu fui procurar a construtora para ver se eles não poderiam dar esse suporte para a gente. Vai ter concretagem, vamos levar um grupo de 20 alunos lá. A gente está estudando isso, não é uma coisa que a gente consegue do dia para a noite, mas a gente já está se antecipando quanto a esses passos. Aqui na universidade, na Federal mesmo, a gente já teve o projeto Albatroz, que foi de revitalização das salas. A gente é a favor de trazer essas coisas de novo aqui dentro, que aconteceu nos anos 90. Na USP, por exemplo, nos anos 90, eles também tinham parcerias com a Encol, que era uma empresa muito grande, e isso morreu com a falência da Encol. Então hoje a gente tem um distanciamento enorme entre universidade e mercado de trabalho.
Isso precisa ser trazido de volta, a gente precisa pegar as empresas que estão incubadas aqui mesmo e ter mais interação com os cursos de graduação, o que não acontece hoje em dia. Então a gente é a favor de incitar essas iniciativas e de, principalmente que tenham alunos participando disso, que tenham grupos autônomos que façam isso, para que mais pessoas estejam envolvidas na melhoria do curso de Engenharia Civil. Quarta e última pergunta para a chapa Equilíbrio. Gabriel Caldeira. Boa tarde, eu queria fazer uma pergunta para a chapa Inclusão. Equilíbrio. Acredito que você sente... Vou fazer uma pergunta em relação ao trote. Tipo, o DAEP se diz contra o trote, mas aí a gente... eu sei que muita gente não gosta de falar sobre minoria e tudo mais, mas eu vou falar enquanto homossexual. E, por exemplo, vocês se dizem contra, mas são coniventes com ele quando vocês deixam ele acontecer. Como vocês, como chapa, pretendem mudar isso e colocar o DAEP, como eu posso dizer, fazer alguma coisa para que isso aconteça na faculdade, para casos como o da arquitetura não aconteçam e para cartas como a de repúdio que vocês publicaram não venham a fazer o nosso curso passar vergonha de novo? Nós achamos que nenhum aluno que não queira participar não precisa. Isso é algo que nós falamos em todas as nossas semanas dos calouros. Nós orientamos os alunos, tanto os veteranos quanto os calouros, que eles não são obrigados a nada. Mas nós gostaríamos de lembrar que quando a gente fala sobre isso, a gente gosta de colocar uma experiência pessoal. Eu, particularmente, participei do trote e foi algo bom. Eu conheci muita gente e me diverti. Mas a gente gosta de explicitar isso durante toda a semana do calor, que é quando acontecem principalmente essas atividades que ninguém precisa participar. Durante esse segundo semestre, nós fizemos alguns espaços de discussões. Infelizmente, nós contamos com poucos alunos, mas gostaríamos de reiterar que todos os alunos que tiverem uma iniciativa de promover algum desses espaços no curso, que venham nos procurar, porque nós, assim como fizemos esse ano, vamos continuar a promover esses espaços e ajudar os alunos para que essa discussão seja, sim, inserida no curso de Engenharia Civil. Damos por concluído o quinto bloco? Sim, né? Concluído o quinto bloco, certo? Sexto bloco é direitos de resposta. Houve somente uma manifestação em relação a direito de resposta. A gente tem que julgar esse pedido. Então, vocês deveriam fazer uma argumentação rápida da motivação do pedido de direito de resposta. Por que vocês estão pedindo, né? 40... É convencionado 45, parece, na nossa reunião. 45 segundos para uma argumentação rápida sobre o porquê da solicitação. No segundo bloco, onde a gente estava falando sobre representação estudantil, a gente não tinha como responder. E no fim da fala do Feijó, ele deu a entender que a gente entende como movimento estudantil como greve. E como a gente não teve direito de resposta na hora, eu gostaria de esclarecer essa questão de qual é o entendimento da chapa em relação a isso. Isso que eu ia comentar. Deu a entender uma citação direta? Sim. Porque o dar a entender surge sempre em qualquer resposta. Não, ele falou, pelo menos no meu entendimento, a chapa... Eu vou consultar aqui minha comissão. O direito de resposta é citação direta que seja ofensiva à pessoa ou à chapa. Eu não sei se caracteriza esse caso. Não? Então a comissão não julga não. Tá? O sétimo bloco são as considerações finais e cada chapa terá 2 minutos para se manifestar. E eu gostaria, depois dessa manifestação das chapas, reservar a mim o direito das palavras finais. Pode ser? Nada mais do que meia hora e eu encerro. Bom,
de acordo com o sorteio, quem começa com as considerações finais é a chapa Equilíbrio. Bom, agora só encerrando, nós gostaríamos de contar com vocês, com o voto de vocês na quinta-feira. Exerçam o direito de vocês, elejam quem vocês acham que vocês elencaram as ideias que te representam mais. Espero que tenha sido a gente, espero que a gente tenha demonstrado aqui nesse debate todas as nossas ideias e convidamos todos vocês a conversarem com a gente nos corredores nesses próximos dias. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre alguma proposta, se vocês tiverem qualquer sugestão de proposta, qualquer sugestão de atuação, qualquer crítica, porque sabemos que uma chave de continuação sempre vai ter críticas, mas gostaríamos sempre de aprimorar o que nós estamos, no que nós podemos estar certos. A chapa Equilíbrio se caracteriza principalmente pela nossa experiência em diretório. Eu gostaria de salientar aqui, e espero que vocês tenham entendido, que nós deixamos bem claro que nós sabemos como lidar com todos os problemas que já surgiram no diretório e conseguiremos lidar isso no próximo ano. Nós contamos com o apoio de muitos alunos que nos auxiliaram tanto para esse debate quanto para as nossas outras questões durante a gestão desse ano. E isso nós levaremos durante a gestão do ano que vem também. Gostaríamos de agradecer aqui também a presença de todo mundo e espero que vocês votem para a gente no final da semana. Queria falar para vocês um pouco, sem pedir voto mesmo, o que foi esse processo de criar uma oposição dentro da engenharia civil. Aqui, a gente quase nunca tem oposição, a gente tem uma vez a cada, sei lá, 5, 10 anos. Então, criar essa aqui realmente foi uma experiência muito empolgante para a gente. Assim. Então, há pelo menos 3 meses a gente está discutindo várias questões aqui. Então, o que a gente está trazendo para vocês são discussões que a gente teve como grupo, que a gente chegou num consenso e que trouxe um crescimento muito grande para todos nós. Que é realmente entender, com a pergunta da Cláudia, o que é democracia, o que é representatividade, o que um diretório está realmente aberto. Será que eu só posso dar sugestão no corredor ou eu posso ser um representante também? Eu posso ser um representante ciente, eu como aluno, sem ter que compor o DAEP. Então, essa proposta que a gente tem, é realmente um curso participativo, criar esse espírito de engenharia civil, do curso de engenharia civil, em todos os alunos. Esse aprendizado que a gente teve em todo esse tempo, a gente gostaria de estender eles a todo mundo. Então, aqueles que quiserem realmente participar do DAEP e construir o curso de engenharia civil, a gente conta com vocês na quinta-feira. Para concluir mesmo, aliado a uma coordenação nova, a um novo modelo de passar as coisas para os alunos, de realmente fazer as coisas dentro da engenharia civil, a gente pede uma gestão nova. A gente pede uma gestão diferente, uma proposta de atuação diferente, que compactue com a mudança e uma mudança para melhor. Que seja representativa em todos os âmbitos, não só nos corredores, que seja representativa em espaços de discussões, que seja representativo para mulheres, para negros, para homossexuais, para quem quiser. Nós seremos representativos de todos vocês. A gente está aqui para isso. E, por fim, eu acho que não está na hora da gente estagnar, está na hora da gente impulsionar. Só para encerrar, vou ser breve, 3 assuntos. Primeiro, preocupação aqui da comissão eleitoral. Segundo, agradecimentos. E terceiro, convite. A comissão eleitoral, desde o início, depois o João e o Murilo podem se manifestar também se quiserem, sempre teve a preocupação de se mostrar imparcial em relação a todo o processo. Então, eu espero que vocês, alunos e as próprias chapas, tenham visto a participação da comissão eleitoral até agora como uma participação imparcial e espero que isso continue até o dia da eleição, apuração e futuro. Né? Sobre o agradecimento, eu gostaria de agradecer às chapas, gostaria de agradecer a presença de todos e, de certa forma, parabenizá-los, porque eu acho que vocês estão dando uma lição de democracia, que é a exposição civilizada de pontos de vista diferentes. Às vezes nem são objetivos diferentes, às vezes são metodologias diferentes. Né? Então, sobre esse aspecto, vocês estão de parabéns, porque não sei se vocês sabem, em determinados departamentos, a simples menção de uma segunda chapa já provoca uma catástrofe, porque tem alguém com uma opinião diferente, e como eu falei, pode ser que o objetivo seja o mesmo, a metodologia talvez seja diferente. Então, desse ponto de vista, vocês estão de parabéns.
Uma coisa que a gente gostaria, enquanto comissão eleitoral, é que, como sendo um processo democrático e até validando a tal da democracia, que isso fosse um processo que nos tornasse mais fortes, né? Que não nos tornasse mais fracos, independente do resultado final. Porque vai existir uma chapa vencedora, vai existir uma chapa perdedora. Mas eu gostaria que o curso de engenharia civil, independente do resultado, fosse o vencedor. Então, desse ponto de vista, eu gostaria que a gente se saudasse com uma salva de palmas, fechando esse debate. Mas depois da salva de palmas eu ainda tenho um convite. Um convite que eu tenho para fazer para vocês é o seguinte: no dia 1º de dezembro de 2015, nós vamos ter um evento que se chama Repensando o Civil 2015. Esse evento, ele tem dois objetivos, tem vários, né? Mas dois que eu vou destacar agora. Um primeiro objetivo seria dar o pontapé inicial para pensar um novo curso. Pensar um novo curso significa pensar as disciplinas desse curso, significa pensar a infraestrutura desse curso, significa pensar o curso como um todo. Então a ideia nossa é que durante os anos de 2016 e 2017 a gente passe por esse processo, que deve ser longo, porque ele deve ser feito com um certo carinho, cuidado e com uma certa profundidade. Para quem sabe a gente ter em 2018 um novo curso. Professor, eu não vou estar aqui em 2018, mas a sociedade ela só avança quando a gente colabora para os que vêm depois da gente. Então a participação de vocês é fundamental e de alguma forma incentive os seus professores a participar. Então eu vou transformar esse convite não mais em um convite, em uma convocação. Só não vou passar a lista de presença. Ou talvez a gente passe porque talvez valha a atividade formativa. Tá? Então essa é uma primeira ideia, um pontapé inicial para um processo de discussão que deve demorar aí 2 anos a respeito de um novo curso e que vocês são convidados e devem participar. Um segundo aspecto, esse evento eu gostaria que se tornasse um evento anual, ou seja, todo final de ano a gente se reúne para repensar o nosso curso. Repensar significa pensar e pensar novamente sobre o nosso curso. Quem sabe a gente possa no futuro associar, por exemplo, as nossas defesas de trabalho de final de curso a esse evento, onde a gente tivesse um simpósio de engenharia civil dos estudantes acontecendo junto com esse evento, em que a gente tivesse aqui a apresentação dos trabalhos, a apresentação de palestras e tudo mais. Nesse evento específico de 1º de dezembro, a gente vai ter uma apresentação do professor Tosi, em que ele é da Associação Brasileira de Ensino de Engenharia, ele já foi professor na Universidade Federal do Paraná, ele foi meu professor, um excelente professor, ele vai falar para nós sobre ensino de engenharia. Depois nós vamos ter o relato dos intercambistas que tiveram essa experiência da mobilidade acadêmica internacional, eles vão nos trazer a experiência deles. Depois nós vamos ter lá um almoço no restaurante francês, Le Riz, para quem não conhece é Rio, né? E quem sabe a gente consiga estabelecer uma mesa em que todos nós sentemos juntos ali, né? Essa é a ideia. À tarde, algumas pequenas apresentações e discussões sobre o curso. Lançamento oficial do programa Papai. Para quem não sabe, o programa Papai é o programa de acompanhamento profissional e acadêmico integrado. Se as mulheres se sentirem excluídas, pode ser entendido também como mamãe. Melhoria acadêmica mediante acompanhamento extensivo. Então, é papai ou mamãe. Não é papai e mamãe, porque já não, tá? E vamos também, eu acho que agora eu já posso, sem querer estragar a surpresa, mas faria parte da programação. Eu já conversei com o marido, né? Já tenho aí um aval. E hoje, no Jubileu de Ouro, eu falei em frente ao reitor, ele não me cortou a palavra. Então nós vamos lançar o prêmio Professora Andréia Seldminski. Vai ser um prêmio para homenagear as mulheres na engenharia. Então as regras quanto ao prêmio a gente vai estabelecer ainda. Se vai ser entregue 1 por ano, 2 por ano, público interno, público externo. Ele ganhou uma certa dimensão, porque no primeiro momento a ideia era um prêmio da engenharia civil, mas o prêmio ganhou uma dimensão maior, então ele vai se transformar no prêmio do setor tecnologia.
No primeiro momento, confesso a vocês que eu fiquei um pouco enciumado, porque a professora Andréia é da engenharia, mas eu falei, a professora Andréia talvez seja maior, e nós somos maior também, né? Somos maiores. Então, acho que pode ser do setor. A gente empresta a professora Andréia para o setor. Então, a ideia é que esse prêmio seja perpétuo, né? Da engenharia civil e do setor. Então, seria muito importante a participação de todos vocês. Vai ser aqui nesse auditório, então quem sabe a gente consiga lotar esse auditório e seja uma forma da gente começar uma outra forma de diálogo e confraternização entre todos nós. De novo, agradecer a todos e lembrá-los que a 1h30 temos aula. Certo? Desculpem as eventuais falhas, gostaria de agradecer Murilo e João pela colaboração e agradeço a todos, uma boa semana. Tchau, tchau.